Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz com Cristo. Nós estamos mais uma quarta-feira na presença do Senhor, aonde você sabe que toda quarta, às 2 horas da tarde, eu tenho o hábito de entrar ao vivo pelas minhas redes sociais e liberar uma palavra para a tua alma, para o teu coração, tá? Nós estamos ao vivo agora pelo Instagram, estamos ao vivo também pelo Facebook. Se você está assistindo esse vídeo agora do YouTube, já deixa o seu like, convida um amigo, compartilha com alguém que você ama, ativa o sininho para você continuar recebendo as nossas notificações, beleza? E o texto que está no meu coração para esse dia está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 1 em diante, que diz assim: Ora, irmãos, não queremos que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E essas coisas foram feitas em figura. Não, meu Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que está de pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. O texto que eu li, ele está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 1, e eu li do verso 1 até o verso de número 13. A palavra que eu tenho para você especificamente é uma palavra que vai falar sobre tentação. Sobre tentação. Por isso, se você conhece algum jovem, algum adolescente, alguém da tua mocidade, marca agora, convida, compartilha, que essa palavra vai falar com ele. Não só para quem é jovem, mas todos nós que passamos por esse momento de tentação. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai trazer a memória aqui do povo a respeito de alguns acontecimentos que Israel viveu no deserto. O período quando Israel saiu do cativeiro ou da escravidão de Faraó, né, dos mais de 400 anos escravos no Egito. E o povo vai ter fome, Deus vai mandar maná. O povo tem sede, Deus faz água brotar da rocha. O povo experimenta uma vida de milagre todos os dias. E mesmo o povo experimentando uma vida de milagre, uma vida de sucesso, você vai observar que o povo continua murmurando. Israel continua reclamando. Se você ler o capítulo 17 de Êxodo, você vai ver Israel contendendo com a liderança de Moisés e depois contendendo com Deus. O povo murmura, o povo reclama. E Paulo aqui vai dar um conselho aos coríntios, para que eles não venham murmurar como o povo de Israel murmurou, lembrando das consequências que o povo de Israel viveu por causa da murmuração. Muitos não entraram na terra prometida, muitos não gozaram da promessa, não desfrutaram daquilo que Deus prometeu. Você lembra muito bem? Por causa da desobediência, o povo vai ficar 40 anos rodeando no deserto. Então, capítulo 10, pelo menos do verso 1 até o verso 8, é Moisés lembrando os acontecimentos, e Moisés é Paulo lembrando os acontecimentos de Israel murmurando dentro do deserto, né? Você vai ver o povo
que adorou a outros deuses quando levantou o bezerro. Também a passagem pelo deserto, né? Quando o povo, Moisés vai lá para cima do monte, vai receber as tábuas, né? Vai receber a direção de Deus, vai receber a lei de Deus, e o povo embaixo vai começar a construir bezerros, vai começar a adorar outros deuses. Então Paulo aqui está lembrando dos acontecimentos de Israel, a murmuração de Israel no deserto, a idolatria que Israel teve quando levantou bezerro para adorar outros deuses, o período que Israel deixou ser entregue aos seus impulsos, aos seus desejos, às suas vontades, né? E o que esses impulsos carnais fizeram? Levaram eles para longe do propósito de Deus e para não viver a promessa do Senhor. Aí ele vai dizer: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Porque a partir do momento que você murmura, a partir do momento que você retrocede, a partir do momento que você murmura, você está pecando. E o pecado, ele é a legalidade pela qual o destruidor vai entrar para te levar para longe de Deus. Aí Paulo vai dizer: aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Por que Paulo está falando sobre isso? Paulo está explicando aqui sobre a tentação, que nós não devemos tentar Cristo como os israelitas tentaram. Em que aspecto de tentar Cristo? Em que aspecto de tentar a Deus como o israelita tentou no Êxodo? O povo está vivendo milagre, 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 o povo está murmurando. O povo está recebendo bênção e está questionando a Deus. O povo está vivendo uma vida de sucesso, o povo continua murmurando, o povo continua questionando, dizendo: Senhor, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui nesse deserto. Então o povo está reclamando, está questionando a Deus, está questionando a liderança de Moisés. Aí Paulo vai dizer: nós não devemos tentar o Senhor, nós não devemos murmurar ao Senhor, nós não devemos reclamar, mesmo já estando bem, mesmo estando em uma posição diante do propósito, diante da promessa, conhecendo a palavra, com a consciência transformada. Cuidado. Aí ele diz no verso 12: porque aquele que está de pé, ele tem que olhar para não cair. Aquele, pois, que cuida e está de pé, olhe para que não caia. Cuidado para que você não seja levado pelo momento, e o momento te leve a uma murmuração, o momento te leve a uma reclamação, o momento te leve para você sair do propósito de Deus, né? Então a primeira lição que Paulo traz para nós é o seguinte: não murmure como o povo de Israel murmurou. Ele está ensinando isso para a igreja de Corinto. Não murmure. Vocês não podem ser levados pelos vossos impulsos. Eu sei que às vezes a circunstância não é propícia, eu sei que às vezes o cenário não é bacana, eu sei que às vezes a vontade que tem é de murmurar, mas Paulo está dizendo: não murmure. Porque Israel já viveu isso lá atrás, ó. E qual foi o resultado? Pecado. Qual foi o resultado? Não entrar na terra prometida. Qual foi o resultado? Sair do propósito de Deus. Então não murmure. Então Paulo está ensinando para nós que é possível você ter a vontade de murmurar, mas você pode não murmurar. Por isso que ele explica esse contexto aqui como tentação, né? É o desejo, é a vontade, é o impulso que toma o controle da sua vida e você fala pelaquilo que a tua carne quer fazer, pelaquilo que a tua vontade tem vontade de fazer, pelaquilo que os teus desejos anseiam fazer. Aí Paulo está dizendo: não murmure. Você pode ter o desejo, mas você não pode ser dominado pelo desejo. Como exemplo disso, nós vimos o que aconteceu com Israel, quando eles foram levados pela murmuração. Então não dê brecha para o destruidor, não dê brecha para que a serpente ataque você. Qual é a lição que Paulo traz para mim nesse texto aqui? É que você pode ter a vontade. E ter a vontade não significa que você já está pecando. Você pode ter a vontade de murmurar e ter autocontrole sobre ela. Você pode ter o desejo de fazer e ter o autocontrole sobre os seus desejos. Às vezes você está num cenário, sabe, de problemas, de dificuldade, e a vontade que você tem é de reclamar, de colocar para fora, de murmurar, de expressar, e
e dizer, e falar, e colocar para fora, e você pode ter controle diante disso tudo. E não deixar ser dominado pelos seus impulsos. Por isso que uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você ser dominado pela sua vontade. Paulo está falando aqui sobre os impulsos. A murmuração que há quando os cenários da vida que nós passamos não correspondem às nossas expectativas. Por quê? Porque às vezes Deus pode estar te provando. Às vezes Deus pode estar te tentando. Às vezes Deus pode estar te ensinando. Sabe? Às vezes Deus pode estar provando você. Deus pode estar te ensinando. E diante dessa aprovação você está murmurando, você está reclamando, está sendo levado pelos seus impulsos, está sendo dominado pela tua vontade. Então tenha controle sobre as suas ações, tenha controle sobre os seus desejos. É possível você sentir a vontade e você guardar a vontade. É possível você sentir a vontade e não ser dominado por ela. Não deixar com que a vontade gere pecado para você. Sabe? Domina aqui, ó. Por isso que todo homem, antes dele cair aqui, ele cai aqui. A maior guerra que você vai passar sempre vai ser na sua mente. Se você não conseguir dominar a sua mente, você não vai conseguir dominar as suas ações. Porque as suas ações serão reflexos da sua mente. Os impulsos nascem daqui, dos desejos, do coração. Se você não domina a sua mente, você não consegue dominar o seu comportamento. Aí Paulo está dizendo, cara, vocês não podem errar como Israel errou. Israel já errou várias vezes, eles fizeram isso no deserto, muitos não entraram na terra prometida. Vocês querem caminhar pelo mesmo processo de Israel? Então não murmure, não reclame. Por quê? Porque Paulo está ensinando o seguinte, vocês podem estar sendo tentados. Não tente ao Senhor. Não seja dominado pela situação. E digo mais, vocês podem estar sendo tentados também. Deus pode estar provando vocês. Deus pode estar ensinando vocês. E diante da provação, você está sendo reprovado mediante as suas atitudes. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que explodir com um sentimento que eu guardo? Não é explodir. Coloca o teu joelho no chão, ora ao Senhor e fala com Ele. Mas murmurar, reclamar, ser dominado pelo sentimento da raiva, ser dominado pelo sentimento da ira, pelo sentimento do pecado, pela vontade de cair, isso não vai te levar para perto de Deus. Há uma diferença muito grande entre você ser dominado pela raiva e pela raiva você expressar coisas que te levem ao pecado, e você dobrar o joelho e dizer, Senhor, a minha carne quer fazer isso, eu estou com vontade de fazer isso, o meu desejo é fazer isso, eu quero mesmo, olha, a minha carne está gritando. Só que há uma diferença, meu amigo. Por quê? Você está orando, você não está fazendo, você está orando. Você está expressando aquilo que te machuca em oração. Você está expressando aquilo que te incomoda em oração, sabe? E a oração, ela vai te dar força para você ter domínio, para cuidar dos seus impulsos, para não ser dominado pelos seus impulsos. Então a primeira lição que Paulo traz para nós é essa, que você pode ter a vontade de murmurar e não fazer. Você pode ter o desejo e não fazer. Você pode ter a vontade de pecar e não fazer. Você pode dominar as suas vontades, sabe? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo e colocar você no teu lugar de origem, no lugar de domínio. Você dominar as suas ações, você dominar a sua mente, não ser levado pelos seus impulsos. Segunda lição que Paulo traz para nós aqui, o verso 12. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Veja bem, primeiro Paulo ensina Israel a não murmurar, para que eles não tentam o Senhor e também aprendam a passar na tentação. Aprendam que às vezes Deus nos prova, às vezes é Deus que está tratando de nós. Então Paulo está ensinando aqui a igreja de Corinto a suportar a tentação, a vencer a tentação, que até Jesus foi tentado. Então se Jesus foi tentado, nós que somos servos não somos maior do que o próprio Senhor. Ele diz, quem está de pé, cuide para que não caia. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer? Não confie nos seus impulsos. Cuidado.
Você está de pé? Cuidado para você não cair. Não seja dominado pela consciência de achar que você nunca vai cair. E sabe o que é interessante? É que essa palavra aqui não é para quem está caído. Ó, essa palavra aqui não é para quem está no chão. Essa palavra aqui não é para aquele que está afundado no pecado. Não. Paulo está pregando para crente. Paulo está pregando para quem está na igreja. Paulo está pregando para quem está fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja de Corinto. Paulo está pregando para alguém que já conhece a palavra. Paulo não está pregando para quem está caído, ele está pregando para quem está de pé. Ele diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Sabe? Por isso que eu prefiro manter a minha vida com essa perspectiva. Eu prefiro manter a minha vida fugindo daquilo que eu sei que eu posso cair, do que me achar forte o suficiente e cair nas propostas que o diabo preparou para mim. Por isso, foge da sua fraqueza, foge dos seus desejos, foge das suas limitações, foge, cara, foge dela. Foge. Por quê? Porque esses desejos, eles vão sempre tentar te levar para longe de Deus. Enquanto você está forte espiritualmente, você vai ter força para rejeitar certas coisas. Guarda isso que eu estou falando para você. Enquanto você vai estar forte espiritualmente, certos desejos não vão dominar você. Você vai ter autocontrole, você vai ter domínio, você vai conseguir ter domínio sobre certas coisas. Mas quando você estiver fraco, quando a tua carne estiver abalada, e os desejos gritarem para você se lançar, quando a tua carne estiver fraca, a primeira coisa que você vai lembrar é de realizar, é de fazer aquilo que você fazia antes de conhecer Jesus. Por quê? Porque era resultado dos desejos antigos, das vontades antigas. Quando você está forte, você domina isso. Quando você está fraco, os velhos hábitos, os velhos desejos, eles voltam a gritar na sua alma, a se manifestar na sua alma. Pastor, o que eu faço se eu estou fraco e os desejos antigos da natureza adâmica estão gritando dentro de mim? É simples. O que você faz? Se você não tem força para dizer não para o prato, corta o caminho que te leva ao prato. Corta o caminho que te leva ao pecado. Seja radical diante de certas situações que possam te levar à queda. Por quê? Porque na hora que você passar por fraqueza e você caminhar diante de um radicalismo em direção ao pecado, o pecado não vai ter domínio sobre você, porque ele não vai ter caminho para chegar até você. Agora, quando você coloca caminhos para o pecado te achar, tá dando para entender o que eu estou pregando ou não? Quando você coloca caminhos para o pecado te encontrar, quando você deixa caminhos, quando você deixa contatos, quando você deixa relacionamentos, quando você deixa objetos que te levam ao pecado, quando você deixa circunstâncias que vão te levar ao caminho de pecado, no momento da fraqueza, é lá que você vai consultar. Por isso, corta o cordão umbilical. Por isso que a Bíblia ela é muito clara, né? O próprio Jesus disse isso. Ele falou para nós o seguinte: que se a tua mão te faz pecar, é melhor você cortar um membro da sua mão e ir para o céu sem a mão do que ir para o inferno com o corpo inteiro. Por quê? Porque tem gente que na hora da fraqueza sabe qual caminho procurar, sabe onde ir e aonde saciar aquela vontade, aonde saciar aquele desejo. Por isso, corta o caminho. Quem está de pé, cuide para que não caia. A palavra aqui não é para quem está fraco. A palavra é para quem está bem. A palavra é para quem está forte, para quem tem estrutura, para quem está de pé, para quem está caminhando com Cristo, para quem está, sabe, se envolvendo com as coisas de Deus. Aí Paulo está dizendo, não, ó, cuidado, vocês vão ser tentados, cara. Vocês vão ser tentados. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide. Ou seja, mantenha uma vida de vigilância. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida, sabe, de cuidado com aquilo que você sabe que pode te levar às velhas práticas. Cuide para que não caia. Sabe?
E aprenda a estender a mão também para aquele que está caído. Aprenda a levantar aquele que está fraco também. Porque você está de pé hoje, glória a Deus que você está de pé. Mas tem muita gente que não conseguiu estar de pé. Então estenda a mão para levantar quem está caído. Ajuda esse também a permanecer de pé. Estenda a mão para aquele que porventura tem sido levado pelos momentos, pelos desejos, e ajude ele. Glória a Deus que você não cedeu, que você não foi levado, mas tem alguns que caíram no meio do caminho, então estenda a mão. E ensina para ele o mesmo evangelho que te alcançou. Ensina para ele a mesma fórmula que você conseguiu manter para permanecer de pé. Qual foi a fórmula, pastor? Está na Bíblia. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Olhe para que não caia. Olhe. Por quê? Porque antes de você cair no teu desejo, você vai cair aonde? No seu olhar. Por isso, olhe para que não caia. Aprenda isso aqui. Você, antes de ser dominado por vontade, antes de você ser dominado por desejo, antes de você ser dominado pelos desejos que existem, você vai ser dominado pelo seu olhar. Cuidado com aquilo que você olha. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você enxerga. Sabe, o seu olhar, ele vai te levar ao pecado. Antes do pecado se tornar uma atitude, ele se torna um pensamento. Antes do pecado se tornar um pensamento, ele se torna aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você vê. Cuidado com aquilo que você está vendo, aquilo que você está consumindo, aquilo que você está enxergando. Por quê? Porque aquilo que você passa a maior parte do teu tempo olhando vai ser aquilo que você vai passar a desejar, a ter vontade. Os seus pensamentos são formados pelo aquilo que você vê. Cuidado com o seu olhar, tá certo? Por isso que a Bíblia diz em Lucas 11:34 que a candeia do corpo é o olho. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Aí o verso 13 segue dizendo: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Então vamos lá. Quais lições que a gente está tirando de 1 Coríntios capítulo 10? Primeira lição: ter vontade é diferente de você ser dominado por ela. Você pode ter a vontade e não ser dominado pelo seu impulso. Segunda lição: a palavra aqui é para crente. Cuidado, aquele que está de pé, cuidado para não cair. E a terceira lição está aqui, né? Vós não será tentado acima das suas forças. Paulo está dizendo o seguinte: todos vocês vão ser tentados, mas nenhum de vocês será tentado maior do que as vossas próprias forças. Resumindo, Deus conhece a tua capacidade, Deus conhece a sua estrutura, e Ele vai tentar você mediante aquilo que você pode suportar. Então não diga que você não aguenta, você suporta. Não diga que você não tem força, que você suporta. Não diga que não tem jeito, você suporta. Não diga que você não vai passar, que você não vai sobreviver, você suporta. Por quê? Porque está na Bíblia. Ele não vai te dar nada, ele não vai fazer nada, ele não vai tentar você acima da sua própria força. Ele tenta você diante daquilo que você pode suportar. Sabe? A carne grita, o desejo, os impulsos parece que vão explodir dentro de você, mas você suporta. Você suporta. Como Jesus suportou. Em Mateus capítulo 4, é necessário todos nós sermos tentados. Você vê no capítulo 4 que é o próprio Deus que leva Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4. E o Espírito de Deus levou Jesus para dentro do deserto para ser tentado pelo diabo. Aí a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas não foi achado nele pecado, não foi achado nele erro. Você vai ser tentado, só que você vai ser tentado mediante aquilo que você suporta. Porque Deus conhece a tua necessidade, Deus conhece a tua estrutura. Então não diz para Deus: ó, Senhor, eu não aguento, não dá. Não, você aguenta sim. Você suporta sim.
É quando está doendo que a coisa começa a transformar a tua vida, que começa a te moldar e a te ensinar, né? É como uma atividade física, né? É quando começa a doer, né? Você começa a fazer uma atividade física, quando você começa a sentir dor, que você sente que o músculo tá ali, né? Exercitando, doendo. Você sente que a coisa tá acontecendo, que você tá progredindo. Tá doendo, mas você tá desenvolvendo. Tá machucando, mas você tá crescendo. Tá produzindo, tá sendo preparado para algo que está acontecendo, para algo que Deus preparou, para algo que Deus já reservou. Então você suporta. Você suporta a dor da traição, você suporta a dor de um filho, você suporta a dor de um pai, você suporta. Você suporta passar por uma enfermidade, você suporta perder amigos, você suporta ver as portas fecharem, você suporta passar por tristeza, você suporta. Você suporta. Por que eu suporto, pastor? Eu não sou super-homem. Deus não está testando super-homem. A tentação vem de maneira humana e é bíblico. Não vem sobre vós tentação senão humana. Ou seja, o que você passa é humano. Aquilo que você passa, todo mundo está passando. Os homens passam. Por quê? Porque não é uma tentação divina, é uma tentação humana. Você suporta, você tem condições de passar, você tem condições de suportar. Por que eu suporto? Está no próprio texto. E não deixará ser tentado acima daquilo que pode. Com uma tentação também terá o seu escape. Então isso aqui já alegra a nossa alma. Por quê? Não é um jogo só de você ser tentado e ficar sofrendo a vida inteira, não. O texto aqui está dizendo que dentro da tentação o Senhor virá com escape. Você vai perceber isso? Que quando você consegue se manter fiel a Deus, durante o processo da tentação, Deus vai te dar o escape que você precisa. Só que o escape não vem no momento. O escape vem quando você renuncia um momento para ficar com um propósito. Então suporta, aguenta. Por quê? Vai ter escape dentro dessa tentação. Vai ter escape dentro dessa prova. Vai ter escape dentro dessa dificuldade. Mas se você ser levado pelo momento, você não vai experimentar o poder de Deus mediante a tentação que você está vivendo. Ah, Senhor, por que o Senhor não me tira daqui? Porque tem coisas que é você que tem que passar. E quando chegar o tempo certo, Ele cria o escape. Mas se ainda não surgiu o escape para trazer refrigério para a tua alma mediante a tentação que você vive, é porque você tem que passar. É necessário você passar. Isso é tão necessário que até o próprio Cristo passou. Até Jesus teve que ser tentado pelo diabo. E olha que interessante, Jesus foi tentado na sua divindade. Eu sei que cada texto reflete a necessidade física de Jesus, a necessidade emocional de Jesus. Por exemplo, quando o diabo disse para Jesus, pega aquela pedra e transforma em pães, o diabo está tentando Jesus aonde? Na sua carne, né? Porque ele estava com fome. Ele veio de um propósito de 40 dias no deserto, sem comer nada, então ele está em propósito. Então o diabo veio tentar Jesus aonde? Na sua natureza física. Depois o diabo veio tentar Jesus, né, no seu poderio, que se lança daqui, enfim. Mas em todas as partes que o diabo tentou Jesus, está envolvido o sentido de divindade. Por quê? Por mais que o diabo falou, se você está com fome, então pega essa pedra e transforma em pães, né? Se tu és filho de Deus, por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? Por mais que o diabo viesse tentar a necessidade física de Jesus, Jesus transformando a pedra em comida, ele só poderia fazer isso porque ele era o próprio Deus. Então a tentação de Jesus é no sentido de divindade. Por quê? Porque ele tem o poder, gente, isso aqui é muito forte, ele tem o poder de transformar a pedra em pão, para saciar a necessidade dele carnal, porque Jesus veio em corpo humano. Ele tem o poder de transformar a pedra em pão. Só que aí o diabo vai dizer para Jesus o seguinte, você tem o poder, então pega a pedra e transforma em pães. Por quê? Porque tu és Deus. Só que Jesus não poderia usar a autoridade e o poder dele.
Por que, pastor? Porque Jesus teria que vencer aquela tentação como homem. Ele foi tentado como Deus, mas ele precisou vencer como homem. Por quê? Porque como Deus, amigo, ó, ele dá um sopro e o diabo vai embora. Ele dá uma ordem, os anjos vêm e expulsam o diabo. Então ele está sendo tentado ali como homem. Suportar a dor de não usar da sua autoridade para repreender aquele mal, para transformar a pedra em pães. Não, mas suportar tudo ali, ó, passar pelo mesmo processo que você passou. Para quê? Para depois ter a autoridade para dizer para você, ó, eu venci o mundo. Eu suportei, eu aguentei. E se eu venci, você pode também. Sabe? E ele não venceu literalmente. Claro que depois ele se manifestou como Deus, mas ele veio vencendo como homem, suportando como homem, carregando as dores como homem, sendo tentado como homem. Então você suporta. Você suporta. E você ainda tem dentro de você o Espírito Santo que te consola e te dá força para vencer todas as adversidades que tentam te alcançar. Então você suporta. Dentro da tentação tem escape para você. Agora eu fecho essa lição liberando aqui uma última aplicação com a conclusão desse texto. Paulo está falando sobre tentação, para não tentar a Cristo e também ter cuidado quando forem tentados. Ele vai dizer que vai ter escape na tentação, que o próprio Deus não vai dar nada além daquilo que você não suporta, que você vai receber algo diante da sua natureza humana. Então não é uma tentação divina, é tentação de um homem. Você tem poder para suportar isso. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, não, em Mateus capítulo 4, quando Jesus suporta a tentação do diabo, que o diabo vai tentá-lo, logo nos últimos versículos da tentação, assim que o diabo vai embora, os anjos descem e servem Jesus. Veja bem, após o fato de Jesus vencer o diabo na tentação, os anjos vão vir e vão servir a Jesus. Em outras Bíblias, vai ter uma tradução que vai dizer que os anjos descem e servem um banquete para Jesus. Guarda isso aqui, porque eu termino com essa aplicação no teu coração. Quando Jesus, ele rejeita o prato de pecado que o diabo queria oferecer para ele no momento, para saciar a vontade carnal dele. Quando Jesus renuncia o prato de pecado do momento, os anjos descem e oferecem a Jesus um banquete. Está na Bíblia, eles descem e servem a Cristo. Guarda isso. Quando você resiste o prato, você suporta a dor de renunciar um prato, uma vontade que é momentânea, que é de agora. Quando você suporta o desejo de rejeitar o prato do momento, Deus prepara o banquete. Resiste o prato, porque vai valer a pena o banquete. E só experimenta o banquete quem rejeita o prato. O prato vai vir de acordo com aquilo que você gosta de comer, de acordo com aquilo que você tem vontade de fazer, de acordo com aquilo que você tem necessidade de fazer, mas rejeita o prato. Porque a proposta nunca vai ser melhor do que o propósito. O propósito, ele sempre vai ser maior do que a proposta. Por isso, abre mão da proposta para você ficar com propósito. Abre mão do momento para você ficar com propósito. Abre mão da proposta para você ficar com propósito. Porque quem rejeita o prato vai viver banquete. Tem gente se deliciando com o prato, sabe, lambendo os dedos com o prato, porque é a vontade do momento, é o desejo do momento. Tá igual Esaú, né? Deixando ser vendido pelo momento, deixando ser influenciado pelo momento e perdendo o propósito, perdendo o sentido daquilo que Deus preparou para você. Então vai valer a pena
Eu quero terminar dizendo isso para você. Vai valer a pena. Rejeita o prato. Rejeita o prato. Deus não tem prato para você. Deus tem banquete para você. Rejeita o prato. A vontade é grande, o desejo é grande, a proposta é boa, mas não é aquilo que Deus preparou para você. Rejeita o prato. Por quê? Porque tem banquete preparado para você. Tem coisas grandes do Senhor já preparadas para você. Então rejeita o prato. Porque se você comer do prato, você não vai experimentar o banquete. Se você comer do prato, você não vai viver o tempo de banquete. Você só pode experimentar daquilo que Deus preparou para você se você renunciar àquilo que o diabo está te oferecendo no momento. Rejeita o prato, que vai